afetuoso e por me trazer algumas lembranças muito legais de uma época que me marcou muito. Mas também, assim, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse curso. Me senti honrado, né, quando eu olhei a lista das pessoas que passaram e que passarão por aqui. Assim, são pessoas que também me formaram, e então eu me senti bastante honrado em estar fazendo parte desse projeto, desse processo com vocês. É, e enquanto o Richards ia falando, eu ia lembrando, né, de várias coisas, né? Eu acho que a principal, antes de entrar nas questões mais teóricas, é que nós fomos formados por esse processo, mas nós também contribuímos para formar o processo, né? Então, essa relação, ela é interessante, porque é de alguma forma falar da própria trajetória, né? Isso traz limites e possibilidades, mas a possibilidade, o legal é também trazer a memória viva como possibilidade de análise, né? E de certa forma, né? Eu tenho 38 anos e em 2001 eu estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, tiro de guerra, aquela coisa toda, mas eu já era militante do movimento hip hop e por conta do hip hop eu participei do processo preparatório para Durban, acho que já foi dito aqui, né, várias vezes, mas houve um processo de mobilização intensa do movimento negro em todo o Brasil, né, protagonizado pelo movimento de mulheres negras, e eu participei desse processo sem entender muito bem o que era aquilo, e o que eu não imaginava é que aquilo teria desdobramentos, né, porque em 2006 nós estávamos e aí tem, entre 2001 e 2006, houve Fórum Social Mundial, tentativa de criação de redes nacionais de movimento hip hop, é, mas em 2006 nós estávamos rodando o Brasil, junto com outros jovens, para organizar um encontro nacional de juventude negra, e esse encontro ele foi fundamental porque a mobilização dele foi uma das principais responsáveis por colocar na pauta, na agenda pública, tanto do movimento negro, mas também do Estado, a temática da juventude negra, que era algo que não tinha, né? Um diagnóstico que a gente fazia era que a geração anterior não teve tempo para pensar nisso, porque tinha brigas muito mais amplas para enfrentar, né? E a gente entendeu que era nosso desafio histórico. Esse processo de mobilização ele foi muito rico, mas ele também foi possível porque havia um contexto social que o acolhia, né? Inclusive, rodamos o Brasil, organizamos um movimento, mas fizemos isso com a ajuda da CEPIR, por exemplo. Havia pessoas na CEPIR que tinham a responsabilidade de viabilizar o nosso fluxo, o nosso trânsito, né? Então, e aí depois disso eu vou também participando logo em seguida e ao mesmo tempo dos debates de saúde da população negra, também acho que vocês já discutiram aí, né? De 2001 até 2009, houve um longo processo de debates, negociações, amarrações e estudos e conversas, e aí também eu fui tendo uma ação meio dupla, dentro de um lado hip hop, juventude negra, militância de esquerda, e do outro lado saúde da população negra, até porque eu trabalhava na época num programa de DST e AIDS, então foi por aí a minha entrada, foi pelo serviço, né? E aí depois eu vou encontrando Luiz Eduardo, Fernanda, Lopes, Jurema Werneck, e por aí foi. Mas eu estou contando tudo isso porque, enfim, não é o nosso tema, mas realmente a gente precisa escrever sobre isso porque eu acho que foi um processo muito rico e que de alguma forma algumas questões defendidas ali elas permanecem em aberto, né? Então acho que é fundamental falar disso, mas é para entender a inserção intelectual, né? Porque de alguma forma quando eu entro na universidade, eu já era militante, mas quando eu entro na pós-graduação, eu vou, de alguma forma, trazer esse acúmulo teórico do movimento negro para a produção acadêmica, né, como é normal, como é natural num contexto como o nosso, e de alguma forma isso marca também a minha trajetória. Né? No mestrado eu fui estudar política de saúde da população negra e o controle social, né? O controle social da política a partir do movimento negro, e no doutorado eu fui estudar o pensamento do Francis Fanon, e tô nessa, né? Hoje eu sou professor na Federal de São Paulo, não é na de São Carlos, mas sigo aí com a pesquisa, né? Essa pesquisa meio ambígua, às vezes até meio maluca, entre saúde, educação e pensamento antirracista. Mas então é isso, eu acho que é legal falar disso, porque é a partir daqui que eu vou trazer algumas contribuições para vocês, como alguém que participou desse processo, mas que também
de alguma forma, influenciou e foi influenciado. E, mas, por outro lado, eu acho importante dizer, né, o tema geral do tópico de hoje é racismo e desenvolvimento. E aí eu acho que é justo dizer para vocês que há um campo amplo, né, acho que vocês sabem, mas é importante dizer que há um campo amplo de debates que somam, no mínimo, 80 anos no Brasil de debate teórico e político sobre o desenvolvimento. Há um campo de estudo sobre o desenvolvimento, quais são os pressupostos e o que significa isso do ponto de vista de organização política e econômica do país. Então, há um campo do desenvolvimento. E há também um campo um pouco mais recente, enquanto campo teórico, mas ele foi muito importante nesse processo de pré, durante e pós-Durban, que é um campo que vai pensar desenvolvimento e racismo, ou racismo e desenvolvimento. Eu acho importante dizer isso, uma produção importante, acadêmica, que vale a pena ser referida, mas é importante reconhecer que eu não sou um estudioso desse tema, né? Então, eu também vou trazer algumas provocações para vocês, a partir do meu lugar de fala, mas não é o lugar de fala de alguém que se debruçou sistematicamente sobre esses estudos, nem sobre o desenvolvimento e nem sobre racismo e desenvolvimento. Então, também é uma fala correndo riscos aí de simplificações ou redundâncias. Então, abordar, por exemplo, como fossem referências cujo os países, abre aspas, atrasados deveriam correr e alcançar. Então, lá na década de 40, tem um presidente dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, ele vai falar dos Estados Unidos como um país desenvolvido e dos países que hoje a gente chama de terceiro mundo como subdesenvolvidos. E em torno dessa temática do desenvolvido e do subdesenvolvido, vai surgir um conjunto de reflexões no mundo inteiro para pensar, então, como desenvolver esses países que estavam desenvolvidos, né? E esse debate ele foi atravessado tanto pela direita quanto pela esquerda. Diversos intelectuais vão participar desse debate de alguma forma. Eu acho que vale a pena dizer que a principal influência, talvez, nesse debate é uma vertente econômica que a gente chama de keynesianismo, né? O Keynes foi um pensador importante, uma figura importante para o século XX, porque ele meio que previu que se não houvesse nenhuma intervenção do Estado na economia, o capitalismo poderia entrar em crise. E ele era um capitalista, preocupado com o capitalismo, com a manutenção do capitalismo. Ele fez meio que um alerta, só que ele foi ignorado, a alerta dele foi ignorada, e alguns anos depois houve a quebra da Bolsa, em 1929, e depois da quebra, a quebra da Bolsa, resultou numa revisão dos debates econômicos e começou-se a pensar no mundo todo na possibilidade de interferência do Estado para regular as economias, né? Então, o Keynes acabou criando uma certa tradição de pensamento econômico que não vai na contramão exatamente do liberalismo, que diz o mercado é Deus absoluto, ninguém mexe no mercado, mas o Keynes vai pensar como que o Estado pode criar formas de regular a economia para evitar crises ou para ampliar o poder do capitalismo. E na esteira do pensamento keynesiano, vão surgir diversas vertentes, entre elas, né, o desenvolvimentismo. Então, de um lado, a gente tem a própria ideia de desenvolvimento como possibilidade de desenvolver os países, abre aspas, atrasados, e do outro lado, com o passar do tempo, estou falando de década de 30, 40, principalmente 40, mas 50, vão surgir correntes dentro da economia, correntes teóricas, que vão defender um projeto de desenvolvimento. Esse projeto vai ficar conhecido como desenvolvimentismo. Então, o desenvolvimentismo ele vai aparecer no campo acadêmico, mas também político, como quase que uma tradição, uma ideologia, uma orientação teórica. Isso é importante porque o desenvolvimentismo influenciou escolhas reais no plano da economia em diversos países no mundo, e o Brasil mais do que em outros. Inclusive, o Brasil ele foi muito influenciado pelas ideologias
desenvolvimentistas, cujo o horizonte era o desenvolvimento. É importante dizer, né, eu vou falar mais disso, o Brasil é um país de origem colonial, e isso resultou, a insistência da elite brasileira na escravidão resultou num subdesenvolvimento da indústria brasileira, por exemplo, no começo do século XX, mas lá para a década de 30, o Brasil entra num processo de industrialização, e essa industrialização ela vai redefinir, vai redesenhar as relações sociais no Brasil mas ela vai ganhar novas expressões com a ideologia desenvolvimentista, né? E o desenvolvimentismo vai pensar mesmo, inclusive vão se criar centros de pensamento para pensar qual é o lugar do Estado no processo de industrialização e de desenvolvimento do país. E isso vai resultar, inclusive, numa industrialização bastante acelerada, que foi projetada pelas classes dominantes no Brasil, e dentro desse processo aí a gente tem a agudização, né? Isso é algo que não aparecia nos debates desses intelectuais na época, a agudização de contradições internas dentro do Brasil, porque essa industrialização não chega em todas as regiões, né? Então isso traz uma série de problemas aí que a gente pode discutir depois. Mas é importante dizer que, principalmente a partir da década de 50 no Brasil, a industrialização, essa aceleração da industrialização, ela vai ser fortemente conduzida pelo Estado, né, período JK e etc., a partir dessa ideologia que defendia que houvesse um suporte estatal para os investimentos necessários para as transformações estruturais da economia. Isso parece natural, parece meio óbvio hoje. O Estado, sei lá, BNDES investe na empresa, a Ford pediu subsídio, senão ela vai embora. Parece meio óbvio isso, mas do ponto de vista do capitalismo, isso é quase que uma aberração. Se a gente olha a história do capitalismo, como que o capitalismo funcionava no começo, na Inglaterra, na França, o capital se bancava e o Estado tinha outras funções de regulação da relação entre trabalho, mas não essa função de injetar capital, de investir para que as empresas se desenvolvam. As empresas meio que entendia-se que o mercado se regularia por si só. No caso brasileiro, a gente tem um outro processo onde o Estado tem uma participação muito importante enquanto investidor principal, né? E isso gerou vários debates entre os pensadores, economistas, sociólogos e etc. no Brasil, para se discutir esse lugar do Estado. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que o desenvolvimentismo, como ele prevê essa intervenção do Estado, vai se dedicar muita energia em torno de qual seria a orientação mais correta em relação ao Estado para que se desenvolvesse a economia, né? Então, várias ações ao longo da história do Brasil, do JK, dos 50 anos em 5, até as estratégias do milagre econômico na ditadura, várias estratégias promovidas pelo Estado foram orientadas por essa ideologia desenvolvimentista. Só que, a partir dos anos 80, 1980, vamos lembrar que a gente teve a ditadura, né, a partir da década de 60, e a ditadura ela teve um ápice de aquecimento econômico, mas depois ela entra em crise, por um processo que não cabe aqui, mas ela entra em crise, e essa crise ela meio que tem como resultado uma certa perda de hegemonia do desenvolvimentismo entre esses intelectuais e entre as elites brasileiras, inclusive. E, aliás, a gente entra na década de 80 num momento em que, de um lado, o desenvolvimentismo ele perde força entre a burguesia brasileira, entre as pessoas que decidem efetivamente as políticas econômicas, e do outro lado já começa a surgir um retorno não mais ao desenvolvimentismo, mas aquilo que havia antes enquanto ideologia econômica, que era o liberalismo. Aliás, esse período esse retorno, ele vai ganhar um prefixo neo, porque ele tinha uma série de características diferentes do liberalismo clássico, né? Então, a década de 80 é a década no mundo todo do neoliberalismo. Então, no plano da economia, isso é interessante, porque em alguns momentos o Estado é uma coisa só, um bloco, quase que um corpo. Mas em outros momentos, a gente tem um complexo de coisas articuladas. Por exemplo, na década de 80 é a década de perda de hegemonia
do desenvolvimentismo, de introdução cada vez mais presente do neoliberalismo, do ponto de vista da política econômica. Mas no plano político, propriamente dito, esse enfraquecimento da ditadura ele foi acompanhado por um ascenso de mobilização dos movimentos sociais, que resultou, por exemplo, na Constituinte, que resultou na criação de uma Constituição que incorpora uma série de direitos que vão na contramão do neoliberalismo. Então, isso também é algo interessante, que não é exclusividade desse período. A gente tem a convivência de modelos aparentemente antagônicos, né? É nesse sentido que o Chico de Souza, não, Francisco de Oliveira, vai falar do Brasil como um ornitorrinco, porque, de certa forma, a gente é um apanhado de coisas, às vezes, que aparentemente não se articulam, mas que funcionam como um corpo meio cambaleante, né? Porque no momento que a gente implementa a Constituição, há, no plano econômico, um redirecionamento da economia para as políticas neoliberais, e a Constituição em 88, 89 a gente tem o Collor, e o Collor vai, né, é interessante pensar também, né, eu vou falar mais disso, do quanto que a realidade brasileira ela também teve como consequência uma democracia frágil, né? Então também a escolha das lideranças políticas, em geral, são muito influenciadas por esses interesses econômicos, mais do que pelo desejo da população, né? Se a gente for olhar de perto, a eleição do Collor foi quase um golpe também, se a gente for levar a sério como que aquele processo eleitoral... Lembra muito 2018, no sentido de golpes midiáticos que influenciaram a opinião das pessoas. Mas o ponto é que, se a gente tem uma Constituição que incorpora reivindicação dos movimentos sociais, reivindicação por saúde pública, por educação universal, por direitos pela terra, direitos fundiários, etc., em 89 a gente tem o Collor totalmente vinculado, fechadinho com a política neoliberal que pressupunha Estado mínimo, mínimo de direitos, mercantilização dos serviços, né? E isso teve um impacto catastrófico na possibilidade de colocar em prática esses princípios que foram conquistados pela Constituição, né? No plano do plano da saúde até a educação, a gente para nós que somos do SUS, a gente fala, quando as pessoas falam assim, o SUS é uma merda, a gente fica bravo, mas a gente sabe que tem milhares de problemas, mas esses problemas não têm a ver com a concepção do SUS, mas com a impossibilidade dele ser colocado em prática. E essa impossibilidade ela tem data de nascimento, ela é colocada no plano político, governamental, estatal, logo após a criação do próprio sistema. Então, o sistema ele vai para a prática, ele nasce já amarrado a uma série de impossibilidades que depois serão ampliadas com o FHC e por aí vai. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, no plano das políticas econômicas, o desenvolvimentismo perde força e dá lugar para o neoliberalismo, para novos consensos em relação ao que é o lugar do Estado, o lugar das políticas e o lugar da economia. E esse consenso ele vai desde as universidades até passando pelos meios de comunicação. Por exemplo, se a gente assistir televisão para falar, por exemplo, reforma da Previdência, você tem um consenso ali que você concorda que precisa mesmo deixar os aposentados sem nada, porque senão o Estado vai quebrar. Tem uma certa ideologia que perpassa de alguns atores e que tem eco, né, na forma que as políticas econômicas são organizadas, né? Mas isso é um consenso criado entre grupos de acordo com determinados interesses, né? Mas mesmo nesse período, década de 90, depois anos 2000, mas principalmente década de 90, em que é o período em que o neoliberalismo passa a ser implementado, com várias nuances aí, tem diferenças entre o Collor e o FHC, mas há um processo de implementação dessa agenda neoliberal que vai na contramão do desenvolvimentismo, que vai na contramão desse pressuposto de que é o Estado que deve prover e organizar tanto a produção da sociedade, mas também a economia. Mas, por outro lado, o neoliberalismo ele é bastante sacana no plano ideológico, porque ele prevê um mínimo Estado do ponto de vista dos direitos, mas ele não abre mão do Estado enquanto investidor, enquanto impulsionador por exemplo,
enquanto investidor de capital, às vezes empresa ou o Estado, aquele que abaixa imposto para ter isenção de determinados impostos. Então, tem uma pegadinha aí também, porque o neoliberalismo não é o zero Estado, isso é o que se diz, né? Na prática, ele é o zero direitos, porque o Estado continua muito forte, tanto no sentido de fomento, mas também no sentido de recrudescimento da repressão, né? Porque essa perda de direitos, ela tem efeitos sociais e aí, de novo, o papel do Estado como necropolítica, né? Um termo que não se falava lá atrás, é muito importante. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, no plano de um pacto, se o desenvolvimentismo foi um certo pacto entre setores das elites brasileiras e setores da política, esse pacto ele perde hegemonia na década de 80 e ele ganha e ele é gradualmente substituído pelo neoliberalismo na década de 90, e ele tem novas expressões, por exemplo, ele vai aparecer desde políticas, por exemplo, do Congresso Nacional, durante o Plano Real, políticas liberalizantes, políticas que abriram brechas não só para perda de direitos, mas para uma readequação do país e da forma de organizar as leis em função dos interesses do mercado. Acho que esse é um ponto importante para a gente da saúde. Isso é fundamental, porque é, é, as leis, se a gente pensa a saúde como um direito, isso aparece como um problema, como um entrave para livre, abre 50 aspas, para livre iniciativa do mercado da saúde suplementar, por exemplo. Então, há um processo de desregulação, né, inclusive de alinhamento da política do Estado brasileiro a interesses internacionais, inclusive porque tanto o Collor como o FHC representam também uma internacionalização do capital, um enfraquecimento do mercado nacional para viabilizar importação de produtos estrangeiros e telefonia, por exemplo. Isso é interessante porque o principal mantra do desenvolvimentismo lá na década de 40, década de 50, era um negócio chamado substituição de importações. Entendia-se que o Brasil importava muito caro, quer dizer, o Brasil exportava matéria-prima barata e importava o produto manufaturado caro. Então, qual era o horizonte do desenvolvimento? Era diversificar o parque produtivo no Brasil, desenvolver a economia para que a gente não precise mais importar, a gente produza aqui mesmo e exporte. Então, você tem um projeto nacional que está alinhado a uma perspectiva de ampliação de empregos e etc., mas também de consumo, porque não é só a preocupação deles não é aumentar o emprego, a preocupação deles é aumentar o consumo, mas tem esse efeito colateral que vem junto, que é esse aumento do emprego. Se esse era o mantra do desenvolvimentismo, o mantra do neoliberalismo passa a ser restringir qualquer barreira para a livre circulação, e isso tem o efeito prático de quebrar determinados nichos de mercados nacionais para favorecer a circulação de produtos internacionais. Né? Então, a gente passa a ser muito mais internacionalizado do plano da economia, e isso tem efeitos sobre alguns setores da economia nacional, e isso, de certa forma, representa um alinhamento do Brasil a um novo contexto produtivo, que isso não é só brasileiro, que está acontecendo na época, que é de financiarização das economias e de privatização dos serviços e etc. Então, o desenvolvimentismo perde hegemonia, mas ele continua circulando na academia enquanto tradição teórica, né, por diversos pensadores que só vão voltar para a cena política a partir de 2003 com o governo Lula. O governo Lula começa em 2003, Durban foi em 2001. É importante lembrar, né, do ponto de vista da saúde da população negra, de educação, das relações étnico-raciais, que Durban é o ápice de um processo de mobilização muito anterior, que remete ao movimento de mulheres negras, que, se a gente quiser voltar mais, remete à formação do MNU. Você tem todo um contexto tanto de formulação de demandas, mas você tem, por exemplo, a reunião do FHC em 96 com o movimento negro, resulta, né, tanto no reconhecimento do Estado brasileiro, o Estado brasileiro reconhece o racismo, e se cria um grupo interministerial com o objetivo de formular políticas que nunca vão para a prática, mas isso abre precedente
para uma mobilização, mas que não tem muito eco prático no Estado, né? Então você tem um movimento que está organizado por fora do Estado, e na maioria das vezes, e por outro lado, há uma certa impenetrabilidade dessas reivindicações. Quando chega a Durban, quando chega a mobilização para Durban, ela acontece, ela é posterior a uma grande tradição de mobilização do movimento de mulheres negras na América Latina, né, que já vinha discutindo uma série de plataformas políticas, muitas das quais seriam obrigação do Estado, e em Durban se consolida, né, aquela carta. Bom, Durban também daria uma conversa à parte, porque não sei se alguém já falou aqui, mas o nego velho, o nego velho, né, vai ter que lembrar que Durban foi um divisor de águas na história da humanidade, porque por várias razões, mas uma delas é que os Estados Unidos e Israel se retiraram porque não queriam assinar, porque uma das questões era a questão palestina, a outra era a questão das reparações. Tinha um debate entre reparações e ações afirmativas. Quem ganhou foi o debate das ações afirmativas. Acho que esse é um ponto que eu vou retomar lá na frente. E, por outro lado, os Estados Unidos e Israel se retiram no dia 6 de setembro, e no dia 11 acontece o atentado às Torres Gêmeas. 4 dias depois, ou 3 dias, aí tem que consultar lá, acontece, porque a retirada de Israel, não posso dizer se uma coisa tem a ver com a outra, mas causou e dos Estados Unidos, causou um mal-estar danado e impediu, porque na ONU você funciona por consenso, impediu que aquele acúmulo, aquele debate resultasse, por exemplo, num outro tipo de formalização daquelas reivindicações, né? E aí, depois do 11 de setembro, tudo mudou, a política internacional mudou, né? Nos Estados Unidos abriu brecha para novas formas de racismo, até então impensadas, novas formas de violência, de anulação de direitos, etc. E no contexto brasileiro, isso deu subsídios para, por outro lado, houve uma grande mobilização da sociedade civil brasileira nesse contexto, e isso resultou num fortalecimento das organizações do movimento negro, especialmente do movimento de mulheres negras, que vão, a partir daí, também começar uma inserção na OPAS, no DFID, em uma série de instituições multilaterais que para consolidar a discussão racial. Então, quando chega 2003 e o Lula entra, a gente tem, de um lado, o retorno dos desenvolvimentistas para o debate econômico, e, do outro lado, a gente tem, né, pela história do Partido dos Trabalhadores, o acolhimento a algumas reivindicações dos movimentos sociais enquanto política de governo, vou colocar assim. O objetivo era que fosse de Estado, né? Isso estamos lutando ainda, mas tá desfavorável para nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Durban encontra, do ponto de vista econômico, também uma brecha histórica. As reivindicações de Durban, essa mobilização do movimento negro, especialmente do movimento de mulheres negras, se também não houvesse, por outro lado, primeiro a eleição do governo Lula, de um certo compromisso ético com as reivindicações dos movimentos sociais, mas, em segundo lugar, um certo tipo de projeto de sociedade que pressupunha o Estado intervir no desenvolvimento da sociedade. Então, a pergunta desenvolvimentista passava a ser: o que entendemos por desenvolvimento? E aí vai começar a se falar, nesse momento, em neodesenvolvimentismo, inclusive, né? Então, o conjunto de economistas que fizeram parte do projeto do governo Lula ficaram conhecidos como neodesenvolvimentistas, e aqui a gente vai ter a retomada desse pacto, que, aliás, hoje a gente pode falar que também tem uma série de limites, mas que abriu a possibilidade para uma articulação de interesses, onde, né, é possível dizer hoje, onde todo mundo ganhou, mas ganhou também porque havia um contexto econômico que permitia, né, entre eles, uma guinada na posição da China na economia mundial, que fazia com que a China começasse a comprar muito mais commodities, do meu ponto de vista, não vão se repetir nunca mais, que aconteceram naquele momento, que resultou numa certa acolhida a algumas reivindicações de vários movimentos sociais, mas também na possibilidade de transformações efetivas
no plano das relações sociais, porque dentro do projeto neodesenvolvimentista estava previsto uma ampliação do consumo como forma de desenvolver a economia, né? Então você tem ali uma certa partilha que foi inédita na história do Brasil. Até então, em todos os outros momentos, a gente teve, por exemplo, década de 50, a gente teve um alto desenvolvimento econômico, mas ele ampliou a desigualdade, ele ampliou, ele foi feito em cima da ampliação da pobreza. Nesse período, a gente teve algo diferente, a gente teve um aumento do poder de compra, um aumento do poder real do salário mínimo e um aumento do lucro dos super ricos. Isso foi possível graças a um contexto econômico muito particular. E nesse contexto, o conceito de desenvolvimento ele estava no centro do debate e ele também passou a ser alvo de disputas, tanto entre os setores da burguesia brasileira, porque do ponto de vista de, sei lá, política cambial, dólar, preço do dólar. Se o dólar está barato, é bom para quem importa. Porque se importa barato, você pode vender seu produto mais barato. Se o dólar está caro, é bom para quem exporta, porque você a mesma quantidade de coisa que antes é $1, mas você exporta café, um tanto tipo de café, uma quantidade de café por $1, se antes o dólar valia R$ 1, quando surgiu o Plano Real, por exemplo, você tinha R$ 1. Agora, aquela mesma quantidade de café, se o dólar está R$ 5, você vai ganhar 5 vezes mais. Então, também tem uma disputa entre as burguesias em relação à política cambial e em relação aos interesses. Então, também o desenvolvimentismo se pensava como possibilidade de mediar esses interesses, né? Isso para não falar do interesse dos bancos, por exemplo. O juro ou sobe o juro? Se o juro tão alto, os bancos ganham. Mas se o juro estiver muito baixo também, você tem menos investimento porque ninguém quer investir se não tem um juro alto, por exemplo. Então, tem um equilíbrio aí que era pensado levando em consideração o conjunto da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, havia disputas de todas as ordens em torno do que seria esse desenvolvimento, né? Eu queria falar de 3 grandes disputas, aliás, 2, né? Uma terceira ela foi insignificante nesse momento, mas eu acho que ela ajuda a gente a fazer o debate agora. Mas a primeira disputa, né? Ela tem a ver, inclusive, com quem ganha, né? E como se reparte os lucros, né? Então, você teve, por exemplo, da Odebrecht até, sei lá, as construtoras ganharam muito nesse período, conseguiram internacionalizar seus mercados, exportar. Mas a gente pode dizer que uma primeira concepção de desenvolvimento é uma concepção que pensa o desenvolvimento como desenvolvimento econômico. E é importante isso, porque se era óbvio que o Brasil precisava se desenvolver, isso é óbvio desde lá da década de 40, né? O JK, vamos crescer 50 anos em 5. A pergunta que se faz, que se faz há um tempo já, o que estamos chamando de desenvolvimento? Qual é o padrão de desenvolvimento? E talvez uma vertente que está presente nessa disputa são as próprias classes dominantes a partir do seu próprio interesse, seja financeiro, seja industrial, seja agrícola, que vai pensar o desenvolvimento econômico como o acúmulo de capital. Então, por exemplo, Rede Globo, Miriam Leitão. A Miriam Leitão defende as ações afirmativas, mas o que ela está preocupada? Se aumentou o PIB, se diminuiu o PIB. Essa é a preocupação. Não, Miriam Leitão. A gente pode ver o Jornal da Globo de manhã, os comentários econômicos. É uma noção de desenvolvimento que pensa o acúmulo de capital como critério de desenvolvimento. E aí, como eu falei, né, lá na origem do desenvolvimentismo, o principal mantra era um negócio que na economia chama substituição de importações. Entendia-se que para acumular mais capital é necessário diversificar o parque produtivo, atrair investimento, atrair fábricas, atrair indústria, industrializar o máximo possível, até porque quanto mais industrializado é um país, mais rico é o país na composição econômica. Se a gente pensar do ponto de vista de produção de riqueza, quanto mais agrário, menos aquele trabalho vale, quanto mais industrializado, mais aquele trabalho vale. Eu posso explicar isso se vocês quiserem, mas se for o caso. Mas eu só queria dizer que uma das buscas que está presente desde o começo do século XX
é por trazer investimentos e trazer mais indústrias e diversificar a produção, inclusive numa crença, né, como eu já falei, que isso traria mais emprego. Mas a preocupação não é trazer mais emprego, a preocupação é aumentar o mercado consumidor. E, por outro lado, essa o próprio acúmulo, a ampliação do PIB e o aumento dos números. Essa é uma concepção de desenvolvimento e mesmo durante o período neoliberal, essa concepção ela estava presente, né? Então, muitas vezes se dizia que, sei lá, privatizar o Estado vai atrair mais investimento, por exemplo. Você tem uma concepção de desenvolvimento que está por detrás dessa concepção, mas pensando no desenvolvimento apenas como acúmulo de capital. O que se esquece aqui é que no capitalismo, né, concentrar capital é tirar de algum outro lugar, né? Isso significa que ampliar a riqueza é criar pobreza em alguma outra área da vida. Mas essa vertente é a vertente que ganhou mais força, principalmente nesse período neoliberal, mas ela também estava presente no período do governo Lula. Ela também, o pacto social que o governo Lula representa é um pacto com a Fiesp, é um pacto com a Febraban, é um pacto com a CUT, é um pacto com o movimento de mulheres negras, é um pacto com a sociedade brasileira, e isso pressupõe todo mundo disputando o seu pedaço e o seu interesse. Uma segunda tendência, uma forma de entender o desenvolvimento nessa disputa, é a tendência sobre a qual os movimentos sociais vão se agarrar, pelo menos aqueles poucos que discutiam desenvolvimento, né? Porque também, durante um tempo, se entendeu que isso não era um debate para nós, né? Aliás, na minha época tinha um debate, assim, que todo mundo brigava para sair nos tapas para ver quem ia estar na CEPIR. E não havia o mesmo debate para pensar quem estaria na secretaria ou no Ministério de Comunicação, de Desenvolvimento, de, sei lá. Mas também não havia espaço porque o racismo também marcou essas experiências de esquerda, isso também representava barreira para as pessoas negras e sobrava CEPIR para a gente se estapear. Mas, por outro lado, né, há também uma certa concepção de antirracismo que deixa os debates econômicos de lado, como se não fosse uma preocupação para nós, né? Mas a questão central não é essa. A questão central é que nós fomos deixados de fora do debate principal pelo racismo, tanto de esquerda quanto de direita. Mas há uma segunda concepção de desenvolvimento que foi crescendo desde lá da década de 60, que tem participação de marxistas, de feministas, que é uma concepção do desenvolvimento como desenvolvimento social. Ou melhor, né, não se exclui a busca por aumentar a riqueza, por aumentar o PIB, por aumentar o acúmulo de capital, mas se entende que a promoção de justiça social é um caminho frutífero para aumentar, inclusive, a riqueza, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no mérito, né? Eu não preciso dizer isso para vocês, eu imagino, né? Mas o mérito ele é ruim para a economia, né? A meritocracia é ruim para a economia, porque ela tira o mérito, né? Então, você tem uma pessoa brilhante que não vai ter oportunidade de chegar lá porque o racismo, a discriminação, a pobreza não vai permitir que ela chegue, então você perde um quadro que podia participar, sei lá, de uma empresa, podia participar do que foi da física quântica e ajudar a criar a cura para a Covid, mas que vai ficar lá no esgoto porque não vai ter oportunidade. Então, a discriminação, a desigualdade, a injustiça, ela barra o mérito, né? Então, é muito curioso que as elites liberais usem esse argumento, o argumento do mérito para promover, para defender a injustiça, porque, na verdade, a injustiça ela vai na contramão do mérito, se a gente pensar o mérito dessa forma mais simples. Mas o que esses teóricos e teóricas do desenvolvimento vão dizer, esse segundo grupo, é que promover a justiça social é um caminho para, em primeiro lugar, é um pressuposto para que o país se desenvolva de fato, né? Você ampliar os direitos à educação, à saúde, a saneamento, à moradia, isso contribui, todo mundo ganha, mas, por outro lado, começa a se discutir também o que é desenvolvimento. Será que desenvolvimento é só aumentar os zeros do lucro, ou desenvolvimento é todo mundo participar, mesmo que o zero não tenha aumentado tanto, né? Esse debate, vocês devem lembrar do Delfim Neto, que está vivo, está dando entrevista ainda, está dando opinião, que dizia na ditadura, inclusive para rebater esses desenvolvimentistas sociais, que, não, primeiro vamos esperar o bolo crescer, depois a gente divide.
os desenvolvimentistas sociais vão dizer o contrário, vão dizer que dividir o bolo é tipo pão de queijo, na verdade, não é igual ao bolo. Dividir certinho, inclusive abre espaço para todos crescerem, né? Então, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, setores ambientalistas, setores feministas, vão se apoiar nessa entrada da possibilidade de uma noção social de desenvolvimento, né? Numa noção onde se pensa, por exemplo, o papel estratégico da política e da justiça social como desenvolvimento, e se pensa desenvolvimento como diminuição da pobreza, diminuição da morte materna, diminuição. Isso também entra como desenvolvimento. Aliás, os índices de desenvolvimento humano estão aí para mostrar isso. Mas isso era uma disputa, e uma disputa em alguns momentos mais ou menos favorável, e em alguns momentos, esse ornitorrinco, que é o Estado brasileiro, ele permitia que, sei lá, ao mesmo tempo que a CEPIR criasse uma política pensando no desenvolvimento nessa proposta, a política econômica, no mesmo dia, fosse feita pensando no primeiro grupo, pensando na primeira lógica. E isso criava dificuldades concretas, inclusive, para a justiça social se efetivar. E a gente pode dizer que tem uma terceira concepção de desenvolvimento, que é uma concepção que recusa o desenvolvimento como horizonte de justiça social. Essa concepção, nesse momento, pelo menos o governo Lula, ela não influenciou no debate, mas na academia ela já vinha sendo gestada, né? Eu estou falando especificamente de produção intelectual pós e decolonial, por exemplo, que vão colocar em discussão as origens modernas e coloniais da própria ideia de desenvolvimento, da própria ideia de que, porque quando se fala desenvolver, é desenvolver em relação ao quê? Em relação ao norte global, em relação aos Estados Unidos, se todo mundo consumir igual aos Estados Unidos, a gente vai precisar de 10 planetas Terras, né? Então, começa a se questionar também que desenvolvimento é esse e quais são os padrões de desenvolvimento, mas, sobretudo, o quanto que essa busca pelo desenvolvimento ela não guardaria, segundo esses pensadores, por exemplo, Manuel Wallenstein, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Spivak, Boaventura Souza Santos, começam a questionar a própria ideia de desenvolvimento como um mito moderno, útil, inclusive, para as grandes potências do Norte. Então, acho que esse é um debate importante. E o que eles vão dizer, inclusive, é que o Norte e Sul ele lembra muito aquela polarização entre colonizador e colonizado. Só que agora se fala em desenvolvido e subdesenvolvido, mas sempre do desenvolvido como referência de hábitos de consumo, de produção, de como se deve ser. Então começa uma crítica em relação a isso, né? E uma crítica ao quanto que muitas vezes o próprio desenvolvimento nos países do terceiro mundo, nos países do sul, muitas vezes ela tem um preço que nunca se contabiliza. Por exemplo, o PAC representou o desalojamento de um monte de comunidade indígena. O PAC, do governo Lula. Então, alguns setores também vão colocar em debate qual é o preço desse desenvolvimento em torno de uma certa urbanização da vida, qual é o preço disso para populações tradicionais, para outras formas de vida que não estão alinhadas a esse projeto moderno. Então, há uma terceira linha de questionamento da própria ideia de desenvolvimento, ou do desenvolvimento como uma certa expressão eurocêntrica de matriz colonial, do poder, do ser e do saber. Então, isso é importante, já que o Richard me pediu para falar de racismo e desenvolvimento, eu acho importante colocar o desenvolvimento em perspectiva também, não como um mito inquestionável, porque há um debate sobre o que é desenvolvimento e há um debate, inclusive, se o desenvolvimento nos serve ou até que ponto ele serve. Eu acho que esse é algo importante. Dito isso, eu queria falar rapidamente do racismo no Brasil. Eu acho que vocês estão vendo isso em todas as falas, mas eu queria trazer alguns elementos para voltar na discussão do desenvolvimento, porque eu acho que ele pode nos ajudar a pensar, inclusive, o pós-Durban e os efeitos de Durban, né? Mas antes disso, eu acho importante dizer, né, que o antirracismo ele vai disputar essas noções de desenvolvimento, seja pela busca, pela defesa de políticas universais,
Vamos lembrar que as mulheres negras estavam presentes na defesa do SUS, na construção do SUS. Aliás, sou de São Paulo, sem as mulheres negras lá na Zona Leste, aquilo que a gente chama de movimento de reforma sanitária em São Paulo não existiria, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo, mas eu estudei bastante a origem da política de saúde da população negra, e o que se percebe é que a maioria das pessoas que foram configurar esse campo, elas já eram militantes do SUS antes. Então, a população negra está presente também na defesa de políticas universais, como Sistema Único de Saúde, Educação Universal e etc, etc, etc. Então, de um lado, o movimento negro disputou também, e de mulheres negras, disputou essa ideia de desenvolvimento como social, seja via defesa de políticas públicas universais, já que a população negra é a mais prejudicada, seja em torno de políticas de ações afirmativas, de ações direcionadas para a população negra, né? E a gente tem um conjunto aí grande de políticas de ações afirmativas. Então, nomes, por exemplo, como Marcelo Paixão, aliás, é a mesma geração, né? Marcelo Paixão, Mário Teodoro, Fernanda Lopes, Luciana Jacude, Matilde Ribeiro, Lúcia Xavier e uma série de outros nomes, de certa forma, informaram um campo de atuação, mas também de estudos, onde o pressuposto era o seguinte: não é possível. Se a questão social é um elemento importante para pensar o que é desenvolvimento, o Brasil é racista, e no Brasil a questão social não se explica sem o racismo. Então, o racismo também é um elemento que precisa ser considerado para se pensar o desenvolvimento. Essa era a defesa dessas pessoas, desses intelectuais, e aí eles iam para o embate e eles esbarravam no racismo da esquerda, que achava que não, é só classe, é só pobreza, racismo não existe, etc. Mas também foram criando alguns pactos importantes que foram influenciando algumas instituições, como o IPEA, como o próprio UNFPA e uma série de outras instituições que foram importantes nesse debate, né? Então foi um movimento vitorioso, e esse processo resultou se a gente pega a Política de Saúde da População Negra, Programa Brasil Quilombola, Lei 10.639, sei lá, tem um monte de política, elas foram possíveis nesse contexto, né, em que essa geração conseguiu inserir essas demandas nesse pacto, tanto nessa ideia, porque, por exemplo, há 30 anos antes, não haveria escuta para o debate do racismo entre esses intelectuais que estavam pensando o desenvolvimento, mesmo aqueles que pensavam o desenvolvimento social, e pensavam o social só enquanto economia, só enquanto pobreza, riqueza. Então, houve um processo aqui que vai desde de um debate ideológico até teórico. E, por outro lado, né, também tinha pensadores antirracistas, como eu falei, com menos força nesse momento, que direcionava a ação para outros fóruns que não esse da política pública, mas que também estavam presentes nesse momento, né? E acho que isso é importante de dizer. Esse período ele foi encerrado, né? Primeiro com a crise que vem, 2013, 2014, e depois com o golpe jurídico parlamentar contra a presidenta Dilma. Só que esse golpe ele não foi só a retirada do PT, né? PETE, com a circunflexo, mas ele representou também o fim desse pacto que foi criado antes, né? Alguns autores vão falar no fim da nova república. E esse fim ele representou uma reorientação novamente do Estado segundo novos pressupostos, que não tem mais o social como condição para o desenvolvimento, mas o contrário. Você volta para uma outra forma de pensar o Estado, de pensar a política. Aliás, esse momento é marcado, inclusive, por sabotagens, né? Eu diria, neocoloniais, nas possibilidades de soberania. Se antes o desenvolvimento era pensado como possibilidade de soberania das burguesias brasileiras, agora se sabota essa soberania em torno de interesses pequenos, particulares, ou de interesses que não dá nem para explicar às vezes, né? Por exemplo, a briga entre a China e os Estados Unidos pelo 5G é uma das brigas mais importantes. Hoje, dados vale mais do que petróleo. E aí o Brasil, na época do Trump, estava fechando acordo com o Trump antes de ouvir a proposta da China, só que a tecnologia da China era mais desenvolvida, mas a China, os comunistas. Então, é até maluco olhar esse momento, porque é um momento que volta contra não só os pobres, volta contra aos interesses das empresas brasileiras, das indústrias brasileiras, né? Mas eu queria
dizer lá atrás que eu acho que isso se explica por elementos que são anteriores ao Bolsonaro. E também por uma intensificação, né, das contradições sociais e fragilidade democrática. Mas qual é a minha hipótese que eu queria trazer como reflexão? É que, se por um lado é sobre o neodesenvolvimentismo que haverá uma acolhida a essas demandas, a minha hipótese é que a temática do desenvolvimento, da forma que ela foi pensada, ela também tem seus limites. Ela tem alguns limites para dar conta da complexidade brasileira. E aí eu acho oportuno, nesse momento de avaliação pós-Durban, também colocar os limites em avaliação, em discussão. Eu queria trazer alguns rapidamente, eu já falei bastante, mas eu queria só dizer algumas coisas em relação ao próprio capitalismo brasileiro, né? Porque, em primeiro lugar, o capitalismo brasileiro é um capitalismo colonial. Tem um filósofo chamado José Chazin, que ele vai dizer que o nosso capitalismo é um capitalismo de via colonial. Ao contrário, por exemplo, da França, da Inglaterra, onde o capitalismo ele surge da luta contra o feudalismo, da luta contra o velho, contra o negacionismo, ele surge inclusive para a burguesia clássica europeia se consolidar, ela teve que instaurar a democracia, ela teve que afirmar a igualdade, a liberdade, para ela se firmar enquanto classe dominante. E isso resultou, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá na Revolução Francesa, isso resultou na ideia de igual dignidade, isso resultou... Só que, diferente desse contexto clássico, o Brasil é um país colonial. O nosso capitalismo não surge por conta de acumulações próprias, ele surge em função do capitalismo europeu. No primeiro momento mercantilista, e depois industrial, e depois monopolista, etc. E isso marca uma certa particularidade na nossa forma de capitalismo, porque isso marca uma certa forma de existir das próprias elites, das próprias burguesias. O Chazin vai dizer que, enquanto a burguesia europeia ela quer estar no topo, a burguesia brasileira ela não foi criada para estar no topo, ela foi criada para ser intermediária entre a extrema pobreza e o topo. E ela ficou muito confortável nesse lugar. Aliás, ela própria, vai dizer o Chazin, ela sabota qualquer possibilidade de ir para o topo, de ter um projeto autônomo, se isso significar, por exemplo, ter que abrir mão de algum mínimo privilégio. Isso é importante, porque, por exemplo, o que é a democracia na França? É a burguesia tendo que abrir mão, pelo menos no plano jurídico, da exclusividade do voto para dizer, ó, pelo menos juridicamente somos todos iguais. Então você tem o pressuposto democrático, ele cria uma certa inclusão, você tem um certo pacto envolvido. No Brasil, não. No Brasil, a gente surge pela escravidão, pelo açoite, e as classes dominantes surgem para estruturar essa sociedade. E isso marca o DNA das classes dominantes brasileiras. Elas são classes, o Chazin vai dizer, atrofiadas. Ele usa o termo capital atrófico. É isso que o Gessé traduziu lá por elite do atraso. Porque não sei se vocês sabem, mas no século XIX, a escravidão já tinha acabado no mundo inteiro. Só que a nossa burguesia insistiu na escravidão. O Clóvis Moura, isso o Gessé não fala, diz que se não fosse a luta escrava, talvez a gente teria continuado na escravidão mais algumas décadas. Porque a nossa classe dominante escolheu o atraso. Porque no século XIX, quando já tinha indústria, insistir na escravidão é insistir numa forma mais arcaica de produção, uma forma menos eficaz de produção. Então, quem atrasou o Brasil foi a escravidão. Se a escravidão era necessária na colonização no século XVI, no XVII, no XVIII ela ficou para trás na história da exploração. O trabalho livre era muito mais lucrativo. Só que a nossa classe dominante insistiu no atraso, ela escolheu o atraso. E o Brasil ficou atrasado por isso, atrasado do ponto de vista de desenvolvimento econômico, quando a gente compara com outras colônias, como Estados Unidos, que tem outra histórica, tem limite até onde dá para comparar. Mas isso é uma coisa que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria dizer é que, por outro lado, a democracia, que a burguesia apresenta como valor universal, ela também ela é defendida por essa burguesia na França, na Inglaterra, mas ela só é defendida porque ela nunca chegou para todo mundo. Aliás, o liberalismo que fundou a democracia capitalista, o liberalismo ele é irmão gêmeo da escravidão, porque é exatamente o processo colonial que nega a liberdade e a democracia
nas colônias, é esse mesmo processo que cria condições para a democracia na França, na Inglaterra. Então, também não é porque eles são melhores que nós, é justamente porque nós não tivemos que eles têm. Foi o fato de haver colonização que permitiu a acumulação primitiva de capitais, que permitiu o desenvolvimento tecnológico na Europa, mas, sobretudo, a democracia ela surge com um problema, que é a propriedade privada. Nesse contexto, as concessões que foram dadas na Europa só foram possíveis de ser dadas porque ainda existia escravidão no resto do mundo. Vamos dar o exemplo da França. No mesmo ano que a França declara a igualdade, a liberdade e a fraternidade, a França tinha colônia no resto do mundo, e colônias escravas. Aliás, a colônia mais rica da França se chamava São Domingos. E a colônia de São Domingos, quando os escravizados leem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e falam, opa, liberdade, igualdade, então também quero, então vou fazer essa fita também. E fazem a revolução e renomeiam, batizam o São Domingos de Haiti, e a França da igualdade, liberdade e fraternidade faz é mandar tropa lá para passar o cerol nos manos do Haiti. Então, essa liberdade, essa igualdade, essa democracia, assim como a democracia grega também era baseada na escravidão. A democracia moderna também. Então, a escravidão também ela não é uma oposição. A democracia não é uma oposição à escravidão, ela surge tendo a democracia surge tendo a escravidão como condição de existência. Só que essa condição nunca é percebida. Mas aqui, como que eu crio a barreira para dizer quem está dentro e quem está fora, né? Aí tem o papel do racismo. Mas o que eu queria chamar a atenção, depois eu volto a isso, é que nesse contexto capitalista, nesse contexto do Brasil, o capitalismo brasileiro ele surge a partir da escravidão e a escravidão ela está dentro do projeto colonial, então o nosso capitalismo é colonial e por ele ser estruturado a partir da escravidão, ele não poderia funcionar de outra forma que não mediado pelo racismo. O racismo passa a ser fundamental como condição de existência da sociedade escravista, porque a escravidão ela pressupõe uma negação da humanidade do colonizado num momento em que a própria Europa estava se discutindo enquanto ser humano, se discutindo enquanto sujeito, onde se discutia o humano como liberdade. É exatamente nesse momento, né, se a gente pensar do Renascimento até o Iluminismo, é um momento em que os europeus estão discutindo que o ser humano é pautado pela liberdade. Do Descartes, do Penso Logo Existo, até o Locke, um dos pais da democracia, a liberdade é o que nos constitui. O Locke, por exemplo, John Locke, é um dos caras responsáveis por essa arquitetura que a gente tem hoje e a gente defende, tem que defender, essa separação entre executivo, legislativo, judiciário. Por Locke, o que nos faz humano, da condição jurídica e social de humano. Só passou a ser considerado humano os próprios europeus. A Europa vira referência do que é humano e os não-europeus viram não são nada, não aparecem, são animais. Esse processo de animalização, de mercantilização, o homem animal, o homem coisa, o homem mercadoria, ele foi um pressuposto não só para o funcionamento da escravidão, mas ele foi um pressuposto para o funcionamento de toda a modernidade. Então, aquilo que a gente chama de moderno, ou de desenvolvido, ele é desenvolvido porque ele foi mediado tanto por exploração no próprio contexto que ele surge, mas também porque ele foi possível graças a um processo de negação de humanidade, de colonização e de escravidão. Foi só no século XIX, quando a escravidão não era mais interessante para esse processo de reprodução, que a Inglaterra vai proibir o tráfico internacional e vai começar a lutar pela abolição. Qual é o meu ponto aqui para a gente? Né? É que o racismo ele não teve só presente no Brasil, ele teve presente também nas ideias de humanidade e de desenvolvimento defendidas pelos europeus, pelos melhores europeus, pelos iluministas, por quem a gente queira, por quem vocês quiser citar. E, por outro lado, mas no contexto brasileiro, a gente tem um capitalismo que não surge atrelado à democracia. A gente tem um capitalismo colonial, um capitalismo que surge a partir da escravidão, que surge a partir da negação da democracia. Isso marca um certo jeito de organizar o Estado, desde quando o Estado surge enquanto tal. Porque até o século XIX a gente era apenas um território português, né? A gente passa a ser um país mesmo no século XIX.
aliás, a luta pela independência do Brasil não questionou a escravidão. Mas o que eu queria chamar a atenção, o Florestan Fernandes chama isso de descolonização interrompida. Porque mesmo no processo de independência, a gente manteve a escravidão. Aliás, o Florestan vai dizer que os principais saltos de desenvolvimento evolutivo do país, foram amarrados com o que a gente tinha de mais atrasado. Se na Europa, nesse caso clássico, os saltos representaram romper com o velho, romper com a igreja e ter o Estado laico, romper com a fé e colocar a ciência como racionalização dos pressupostos da escolha, no Brasil, os principais saltos, eles são sempre amarrados com o que a gente tem de pior, com o que a gente tinha de mais antigo. Então, de um lado, no plano social, a gente sai da abolição, a gente sai do país do Brasil colônia e vira Império do Brasil, vira independente sem acabar com a escravidão. A gente sai da escravidão sem fazer reforma agrária, sem fazer reparações com as populações escravas. E a gente entra na República sem democracia. Aliás, a gente entra na República por um golpe, e depois dali a gente vai revezando golpes e golpes, e a gente sai do golpe sem romper com os golpistas. Em vários países que, quando acaba a ditadura, de desenvolvimento em conjunto, e os próprios pensadores do desenvolvimento não tematizaram a dimensão colonial do Estado, das relações sociais e da economia. Esse é um ponto. O outro ponto para a gente pensar é que, no contexto contemporâneo de reorganização do capitalismo, a gente tem uma intensificação das contradições sociais, das perdas de direitos, e isso vai ter uma dimensão muito mais violenta porque há uma naturalização da desigualdade e da violência que é fruto desse processo colonial. Então, a gente teve um momento, talvez, de exceção talvez não seja a melhor palavra quando a gente está falando de Estado, mas a gente teve um momento um momento que difere um pouco da regra no período do governo Lula, porque foi o primeiro momento em que a expansão da economia incluiu setores que estavam fora, mas, por outro lado, também esse período foi mediado por um pacto que não rompe com o passado. E exatamente por não romper, que quando esse pacto é dissolvido, o Temer consegue, em 2 meses, destruir 12, 14 anos de política. Exatamente porque a própria política não rompeu quando ela podia, com esses pressupostos do passado. Aliás, ela aposta num pacto com esse passado. Só que o pacto foi interessante durante um tempo, e quando deixou de ser interessante, a resposta é essa que a gente está vendo agora. Então, e o racismo, ele passa, nesse contexto, a ter um novo papel, porque agora você tem uma nova função para o racismo, que não é só animalizar o escravizado, ou justificar a desigualdade. Agora é justificar o extermínio daqueles que estão em excesso, daqueles que, de alguma forma, não podem mais ser incluídos porque há uma mudança em curso do próprio capitalismo. Então, para fechar, eu só queria dizer que a minha hipótese, eu queria ouvir muito vocês, repito, né, eu não estudo a área, né, então eu posso também estar não considerando coisas, mas a minha hipótese é que a temática do desenvolvimento, da forma que ela foi pensada, embora eu reconheça que há uma disputa em torno dela, né, então também é difícil generalizar, ela é limitada por 3 razões. De um lado, ela tem o mérito de pensar o neodesenvolvimentismo, de acolher reivindicações e demandas sociais, mas, por outro lado, ela não consegue levar até as últimas consequências dessas reivindicações. Então, também, a gente tem a Lei 10.639, mas você vai em qualquer escola, ninguém conhece. Você tem a política de saúde da população negra, mas ela não é implementada. Você tem o Programa Brasil Quilombola, mas o latifúndio continua intocado. Então, você tem um processo de acolhimento parcial das demandas, nesse ornitorrinco em que separa o político do econômico, e que, embora acolha politicamente, crie fórum, crie conferência, as pessoas da conferência não discutem a política econômica do Copom, não discute taxa de juros, não discute... Nós estamos fora, nós estávamos fora e continuamos fora do debate onde as verdadeiras coisas acontecem. E, ao mesmo tempo, as próprias reivindicações que são acolhidas, elas não conseguiam ir para além do próprio resultado, né?
que esse buraco para doido, porque quando veio a gente se assustou, mas ele já estava lá há um tempão. É isso, gente. Paro por aqui. Estou muito curioso para ouvir vocês. Fiquem à vontade para discordar, trazer outros elementos aí, para me xingar. Tá tudo valendo.